Oi. Boa noite, alô. Alô, boa noite. Testando o som. Antigamente era nesse momento em São Miguel dos Campos, 9h40, agora é 9h11. Ela não dava 15 nem capua. Nunca deu 7h15, 8h15, 9h15, nunca deu. Aí você fica sentado desse outro lado. Você tem que ficar olhando pra câmera também. Você ligou? Vem cá, esse martelo tá na minha cabeça, hein? Tá. A martelada aqui. Aqui é É um C, é um C. Você me ama demais, viu, É um menino? C, Carliano, pronto. Tá pronto? Todo mundo pronto? A gente tem que se apertar, tiver que correr, eu vou por aqui. Gente, não pode demorar tanto não, porque senão aquela imagem que tá ali, ó. Atenção. Júnior. Chama o Cláudio. No ar. Estamos ao vivo. Vamos lá, não, né? Não precisa, vamos lá. Oi, gente, boa noite. Muito bem, gente, olha. Estamos no ar, estamos no ar. Isso. Tudo bem, gente? Boa noite. Sim, é pra ficar apagado não mesmo, não. Boa noite, gente. Emerson, começando mais um programa Batendo de Frente, é tudo ao vivo. Nós estamos fazendo vários experimentos, né, no caso. Estamos testando tudo, nosso equipamento, para poder trazer uma melhor qualidade de imagem para você e também de áudio, né? Então, o pessoal está interagindo aqui para poder começar. Hoje, nós temos um convidado especialíssimo, ao meu lado, Álvaro Guimarães, né? Vamos falar um pouquinho da política regional, da política nacional, internacional, para a gente falar também a respeito daquela situação que você soube que Bagdá teve uma explosão forte, né? Nós produzimos um vídeo, que está aí, eu não sei se a Noa vai conseguir encontrá-lo, produzido, e até não consegui passar para ela. A gente vai tentar mostrar aqui para você que está em casa agora, nos assistindo, né? Então a gente vai falar sobre esses assuntos. Boa noite, meu amigo Álvaro Guimarães. Muito boa noite a todos. Dizer que é um prazer muito grande, Emerson, de estar aqui nesse programa Bate de Frente, é? Batendo de frente. Batendo de frente. Obrigado pelo convite, obrigado também ao nosso querido amigo Cláudio, que também está aqui com a gente. Sempre um prazer, né? A gente tem nossos encontros todas as manhãs. O Emerson já faz algum tempo que está com a gente no Tribuna Livre, trazendo aqui direto, inclusive da redação do portal Alagoas NT, ele traz notícias na área policial. Então é nosso parceiro, é nosso amigo, muito obrigado pelo convite. Muito bem. E agora ao meu lado também, Cláudio Julião. Boa noite, Cláudio Julião. Boa noite, Emerson. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, YouTube, Instagram. Estar do lado do Álvaro é um privilégio, né? Dentre os mortais. Todos os dias, acredito que é a voz do rádio, a principal voz aqui em São Miguel, formador de opinião. Acompanho assiduamente. Posso dizer que meu pai é um fã de carteirinha. Até o papagaio de lá de casa repete Tribuna Livre agora. Mas sim, eu vou mandar um abraço para ele. Tá certo. Sinta-se à vontade e é um prazer estar com você. Muito bem, pessoal. O nosso programa de hoje vai falar a respeito de diversos assuntos. E nós não poderíamos deixar de passar essa grande oportunidade. Antes, nós queremos deixar bem claro que nós temos aqui algumas novidades no programa, inclusive, ó, onde o Álvaro está sentando, a bancadazinha muito bacana. E a gente tem aí a propaganda do rapaz que está fazendo, ele está fazendo um grande sucesso na cidade com esse material. Noah, passa pra gente aquele vídeo para o pessoal ver. Eu filmei só para você ter mais ou menos uma noção, né, do material que está sendo montado. Olha, é de primeiríssima qualidade,
dá para todo mundo sentar. E ficou no mesmo, a mesma altura, tá vendo? Padrão, Um padrão. muito bom diferente, padrão. Né? Muito bacana. Quem quiser adquirir esse produto também, já pode ir lá. Ele fica em frente ao supermercado Menor Preço Martins, ali no Jaci Clemente, né? Então, é muito importante que o pessoal possa estar aí participando com a gente. Aí, pessoal, é um caminho gostoso, vem pra Cabrioel, variedade, está com preço muito excelente, combinante, beleza, já parece que não pode faltar, né? Então vem aqui, estamos lhe esperando, um barato bem gostoso, qualidade tremendo, né? Olha só, muito bom. Pode cortar aí esse áudio se quiser, pra gente falar em cima. Olha só, olha. aí, pessoal. Muita cadeira, viu? Olha. Aí, pessoal, é um caminho gostoso, vem pra Cabrioel, variedade, está com preço muito excelente. Vou mostrar pra você que está em casa, tá bom? Bom, sem mais demoras, sem delongas, deixa eu aproximar aqui do microfone aqui atrás. Ele está pegando tudo, não sei se vocês estão ouvindo bem. Então, nós vamos já trazer aqui essas informações. Álvaro, falando de política regional, como você vê a política nesse momento? Quem vai despontar nessa política, na sua opinião? E eu falo assim também, eu sei que você é um assíduo da região e conhece a politicagem dessa região, como poucos conhecem, né? Falando da família Pereira, como você vê a família Pereira hoje em São Miguel dos Campos? Bom, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de dizer o seguinte, não só falar de São Miguel, mas eu acho que falar da região de um modo geral. A família Pereira está na região há muitos e muitos anos, né? Isso se iniciou há muito tempo passado com o João José Pereira, que é conhecido em Junqueiro como o prefeitão. Todo mundo fala do prefeitão João José Pereira. Eu tive a oportunidade de, por um período, ser prefeito da cidade de Campo Alegre, que fica próximo ao Junqueiro. E eu, como prefeito de Campo Alegre, tá pegando? Tá tudo ok? Tá ouvindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos, estamos testando. Tá ok? Ó, muito bem. Então, respondendo, posso continuar? Respondendo ao nosso amigo Emerson, né, que falou sobre a política regional, sobre a família Pereira, eu dizia que iniciou com João José Pereira. Foi prefeito da cidade de Junqueiro por vários mandatos, né? E, claro, seus filhos acompanhavam aquilo. Então, ele era um prefeito muito popular, conhecido em Junqueiro como o pai dos pobres, né? Conhecido como uma pessoa que atendia, né, e tinha uma criatividade muito grande. E nós, Cláudio, prefeito naquela época, a gente fazia visitas, às vezes até em conjunto, para aprender algumas novidades, algumas coisas que ele trazia que eram muito interessantes, né? Eu lembro que uma época onde era muito difícil uma pessoa pobre, humilde, ter uma geladeira, ter uma TV, ele já fazia isso com os funcionários da prefeitura. Ele fornecia aquele produto e descontava uma prestaçãozinha bem pequena no salário da pessoa. E as pessoas que sonhavam, tinham uma dificuldade grande de adquirir na época uma geladeira, elas conseguiam. Então ele tem várias inovações que foram feitas, né? Então eu acho que nasceu daí, né? Ele, o grande líder da família Pereira. Eu lembro que uma das últimas eleições, ele ganhou praticamente na cama. Ele ganhou essa eleição no hospital, né? Fora, inclusive, do nosso estado. Sofreu um acidente, voltou às vésperas da eleição e ganhou a eleição. Então eles já estão em Junqueiro há muitos anos. Então acho que daí saiu o grande exemplo da família, que se mira no João José Pereira. Eles têm uma união também muito grande, eles trabalham muito em conjunto e as administrações deles são um sucesso, né? É sucesso em Junqueiro, é sucesso hoje em Campo Alegre e é sucesso também na cidade de Teotônio Vilela,
que foi a primeira cidade fora Junqueiro que eles começaram a administrar, que foi justamente com o Joãozinho, né? Joãozinho foi candidato em Teotônio Vilela, na época que Teotônio Vilela era a cidade que tinha maior mortalidade infantil do Brasil. Era onde morria mais pessoas, com reportagem do Fantástico, reportagens a níveis nacional, que dizia que eram as cidades do Anjinho, porque morriam, né, sem ter completado 1 ano, 2, 3 anos. Isso a gente vê que mudou. Hoje, Teotônio Vilela é uma cidade de vanguarda, uma cidade avançada, e iniciou essa mudança com Joãozinho. Muito bacana, né? A gente vê como o trabalho de uma pessoa, ela faz a diferença na vida dos seus cidadãos, né? Muito interessante. Visando essa informação, como você vê hoje Fernando Pereira em São Miguel? Bom, ele não chegou, a gente não pode dizer que o Fernando chegou de supetão, que a família Pereira chegou de supetão. Não, eles já estão prestando serviço há algum tempo aqui em São Miguel dos Campos, através da deputada Jó Pereira, né? A deputada Jó Pereira foi candidata a 2 eleições passadas. Um grupo começou a se formar e a apoiar a deputada Jó Pereira aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Então, na primeira eleição dela, ela teve uma votação expressiva. Ela não contava com grandes apoios, por exemplo, de vereadores, de ex-prefeitos daqui, nada, mas ela conseguiu, né, com a maneira dela de ser, e ser uma boa deputada, ser considerada uma das melhores deputadas lá na Assembleia, ela fez um trabalho e conseguiu 1.800 votos na primeira eleição, né? E depois desses 1.800 votos, dela ter sido eleita, foi a segunda mais votada do Estado, ela ficou presente em São Miguel. Então não foi como a maioria dos deputados que conseguem o voto e desaparecem da cidade. Você não encontra mais, a não ser daqui a 4 anos. Então ela começou a prestar serviço aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Ela criou e tem até hoje, né, 2 ônibus de atendimento na área de saúde. Então ela sabe como é que é a região, ela sabe das dificuldades que as cidades têm na área de atendimento, e ela trouxe 8 vezes para São Miguel dos Campos a caravana da saúde e cidadania, onde atendemos com ultrassonografias, eletrocardiograma, vários outros tipos de exame, que aqui tinha uma demanda muito grande e as pessoas não eram atendidas. Então, por isso que eu digo que não chegou de supetão. Isso foi na primeira eleição. Segunda eleição, ela já foi a segunda mais votada da cidade, bem próxima com o primeiro, que foi o candidato do prefeito, e também na frente do ex-prefeito, de uma candidata de um ex-prefeito da cidade, que é muito querido também na nossa cidade, que é o George Clemente. Então, por isso que a família Pereira resolveu ter uma candidatura aqui. Porque, inclusive, o que era pregado é isso: ó, se a Jó for bem votada, é porque o povo de São Miguel quer um Pereira administrando a cidade. E foi isso que aconteceu, e por isso que o Fernando foi da família o indicado para vir para São Miguel dos Campos. Muito bem, está aí uma explicação bem interessante, né, para que você que está em casa, ainda não sabia, faça então a ter mais ou menos uma noção. Cláudio, dê suas primeiras aparições, boa noite. Boa noite. Assim, pegando um gancho na fala do Álvaro, que sem dúvidas é um ex-prefeito de Campo Alegre, um município muito importante dentro da nossa região, principalmente aqui do Litoral Sul. Muitos até esquecem, né, que o Álvaro já foi deputado estadual também no Parlamento Alagoano pelo PSB. Veja bem, as pessoas costumam muito enxergar a política municipal. Eu observo muito em todos os cenários. A família Pereira, eles já conseguem ter interlocução na Câmara Federal. O deputado Arthur Lira, todo mundo sabe, que hoje pleiteia a presidência da Câmara Federal. Se de fato isso se consolidar, ou seja, as pautas que o Bolsonaro envia, ele conseguir encaminhar com o Centrão, sem dúvidas ele está cacifado para disputar o governo do Estado. Houve uma manobra algumas semanas atrás, que o senador Renan, junto com o Rodrigo Mais, tentou esvaziar o Centrão. O Democratas e o MDB saíram do processo. Isso é política, isso é normal. Mas o que é que eu enxerguei aquilo? De fato, o Arthur consegue ter uma interlocução a nível nacional, ou seja, em todos os estados. Porque quando você passa a ser presidente da Câmara Federal, você tem interlocução em todo o Brasil. Então é nítido que ele tem o respeito dos parlamentares, ou seja, de seus pares.
Trazendo para a região, é visível que a família Pereira se renova há muito tempo e com muita velocidade. Veja só, toda essa região que nós estamos especificando, Campo Alegre, eu vou citar Limoeiro de Anadia, ele tem um domínio muito forte do deputado Antônio Albuquerque. Eu acho que a figura dessa nova política que eles vêm fazendo, essa nova roupagem, trouxe novos ares. Ou seja, Limoeiro de Anadia, se eu não me engano, agora o Marlan vai se candidatar novamente à prefeitura. Ou seja, o Albuquerque entendeu que aquele processo ali já está perdido. Ele tira o filho do processo e coloca, se eu não me engano, o vereador, o Sidney. Já sabe, é complicado. O Marlan era diretor da Codevasf, se não me engano, indicação do Arthur Lira. Você também traz a questão do FNDE, principalmente o prédio do MEC. O Ministério em si, ele é só um prédio burocrático. Realmente a importância da educação nacional está no FNDE. É indicação do Centrão, do Arthur Lira. Ou seja, é um grupo que sabe fazer política já em âmbito nacional, municipal, sem dúvidas, são francos favoritos. Tem disputa em Junqueiro, se eu não me engano, é o Carlos Augusto. Havia até um pacto entre as famílias que os Tavares também degladiavam pela prefeitura. Ele vai para a reeleição contra o Leandro. Algumas pesquisas indicam que esse rapaz está na frente novamente, o Carlos Augusto. Muitos até achavam que o Leandro estaria, mas não está. Então, nessa altura do campeonato, você atrás de uma pesquisa, às vezes é muito complicado, em um reduto muito polarizado de apenas 2 candidatos. Campo Alegre, se eu não me engano, a Paulinho Pereira, ela vai para aprovação no fim de seu mandato de quase 85%. Já praticamente predestinou também a prefeitura para o seu sucessor. Alguns conseguem trazer essa discussão acerca do domínio familiar. Eu digo que é política. Você vai fazendo o processo, você vai administrando a prefeitura e as pessoas vão reconhecendo. Chega um momento que o fator tempo pode pesar. Mas enquanto não pesa, a população vai optando por aquele segmento. Está dando certo? Eles continuam. Aí você traz para Teotônio Vilela. Há muito tempo a oposição de lá cresce em pequenos percentuais. Só que ali é uma fragmentação muito grande. A última eleição que o Álvaro citou, se eu não me engano, o prefeito era José Gomes. Realmente, isso era caso nacional, era muito complicado. O Joãozinho Pereira era um jovem prefeito, candidato a prefeito, e venceu o Zé Gomes, que era um veterano do processo. O que é que eu percebo novamente? Veja só, a única eleição... Candidato à reeleição, né? Que o Zé Gomes era prefeito e candidato à reeleição. O único processo lá que conseguiu tirar da gestão, que o Zé Gomes perde a eleição, foi quando saíram 3 candidatos. Aí eu até brinco com alguns companheiros. Eita, será que agora o feitiço vira contra o feiticeiro? Porque aí vão 3 candidatos, tudo indica que o Hermínio também sabe pelo PSD. O Ronivaldo Correia não vai para candidato a prefeito, eu acho que estava muito complicado para ele o processo, ele sai para vereador, que se eu não me engano é assessor do Antônio Albuquerque. E o Zé Gomes também sai em outra chapa pelo PTB. Dentro disso, alguns até dizem o seguinte, que aí, quando as oposições se dividem, privilegiam quem está no poder. Depende de onde vem o racha. Nem sempre é assim. Ou seja, o grupo do Pereira, ele continua fechado em Teotônio. Os trabalhos assistencialistas, a saúde continua sendo bem coberta. O esporte eles conseguem cobrir bem. Entendeu? Principalmente em Campo Alegre, eu digo até, com muito respeito, não porque eu estou na sua frente, o Alvinho, que é filho do Álvaro, é secretário de esporte Campo Alegre. Dizem que o campeonato de São Miguel é referência. Campo Alegre é um baita de um campeonato. Eu posso dizer porque eu já participei. Já participei nos bastidores ali, gosto de futebol, de futsal. E é um campeonato que atrai toda aquela região. Jogadores que no mundo do futsal são muito conhecidos, eles disputam lá em grande estilo. Então essa turma faz política com muita força. Com certeza a barra já está liquidada, com todo respeito ao Silas, mas eu acho que o Bill, pelo know-how que tem, já foi senador da República, não perde aquele processo eleitoral. É impossível, com o apoio da gestão, é muito complicado. Então, é um processo difícil. Agora em São Miguel é outra conjuntura, mas na região é nítido, eles conseguem destoar com muita facilidade. Posso dizer que eu já participei. Isso é muito importante, né? Nós vemos aí uma conjuntura bem interessante. O da República não perde aquele processo eleitoral, é impossível, com o apoio da gestão, é muito complicado.
Então, é um processo difícil. Agora, em São Miguel é outra conjuntura, mas na região é nítido. Eles conseguem destoar com muita facilidade. Posso dizer porque já participei. O senador da República não perde aquele processo eleitoral. É impossível. É impossível. Com o apoio da gestão, é muito complicado. Então, é um processo difícil. Agora, em São Miguel é outra conjuntura, mas na região é nítido. Eles conseguem. A pontuação do seu candidato. Eu acho que se essa pesquisa for verdadeira, a gente não tem números, a gente não viu ainda nenhuma pesquisa concreta mesmo, é uma excelente arrancada, né? Para um candidato que não é filho da terra, né? Eu acho que ele já sai com um percentual muito grande. Então, eu vejo a eleição com esse percentual que você disse, se for o percentual verdadeiro, né? Se for isso que esteja acontecendo hoje, a gente vê que a eleição tem 3 fortíssimos candidatos, né? 3 candidatos que qualquer um dos 3 pode chegar à vitória, porque o percentual é muito próximo um do outro, né? Toda pesquisa ela tem uma margem de erro. Margem de erro, geralmente, de pesquisa, dependendo de qual for, de quantos números de questionários forem feitos, é de 2 e pouco, 3, 5, até 5%, né, de erro. Então, aí você vê que está muito próximo um do outro. Então, eu acho que é um bom percentual para se começar uma campanha eleitoral. Então, quem parte com um percentual desse, eu acho que já parte com grandes chances de estar nessa disputa. E eu acredito que é isso que esteja acontecendo. Bom, de acordo com as informações que a gente vai levantando, os números, né, e o que se falam por aí, são registros que são feitos até mesmo pelo governo do Estado. Se essas informações elas estão irregulares, é um problema dele, mas é o que circula no momento, principalmente na Rádio Povão, né? E aí a gente vai captando, e aí um fala, e outro fala, etc. Mas a questão é que tem mais ou menos esse percentual que a gente juntou tudo e dá mais ou menos essa estimativa, ou seja, é um número bastante expressivo, se a gente parar para analisar, se a gente parar para colocar no papel, na pauta. Agora, lembrando também que, em termos de, vamos supor, de rejeição, ele também tem uma rejeição forte, né? Uma rejeição entre 10% e 12%, ou seja, ele tem um número de 17%, mas tem uma rejeição de 13%, 14%, basicamente. E a rejeição dos outros candidatos, você sabe, não? A rejeição, por exemplo, do Pedoca, ela está em torno de, ele tem 24, 23 e está com uma rejeição de 19, 20, né? Agora, a última rejeição, agora quando vai para o estimulado, a rejeição ela cai. Na estimulada, por exemplo, do Pedoca, ele tem 25, né? Mas ele tem uma rejeição de 35, ou seja, é uma rejeição bem complicada. Né? Já o candidato, por exemplo, o Fernando, ele tem uma rejeição de 13, 14, mas tem 17. E aí, ou seja, é um fator interessante para poder vocês trabalhar em cima dessa rejeição? É assim, né? Uma campanha, você tem várias estratégias, né, meu amigo Cláudio, Emerson, e uma delas é diminuir a rejeição. É você trabalhar o que a gente chama no marketing de vacinas para que essa rejeição possa diminuir. Então, claro que será feito pesquisas, ou já podem ter sido feitas pesquisas, onde vai dizer por que a rejeição. Então, uma das perguntas que você pode fazer numa pesquisa, quando a pessoa diz, não voto em determinado candidato de jeito nenhum, que é a rejeição. Então, pode vir uma pergunta, por que você não vota? E o eleitor ele vai dizer, porque é forasteiro, porque é de fora, porque é feio, porque tem barba, porque é gordo, porque é magro, porque já teve oportunidade e não fez. E aí cada partido, cada coligação, né, cada candidatura vai montar as estratégias para poder diminuir essa rejeição. Então a rejeição hoje talvez seja mais importante até do que a intenção de voto, porque a eleição ainda está muito longe, ainda temos convenção. Então hoje a rejeição eu reputo até de mais importância do que a própria intenção de voto. Então, se você tem uma grande rejeição, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto de analisar pesquisa. Então, uma pesquisa eu passo 2 dias me alimentando dela. E as pesquisas, elas mostram que quem tem mais de 45% de rejeição, dificilmente ganha eleição. Claro, a pesquisa é o hoje. O cara pode ter 45% hoje e a gente dizer, ó, com 45%, 50% você não ganha eleição. Aí no final o cara ganhou, sim, mas ele foi de 45%,
para 30, para 25. Então, ele trabalhou, ele fez o que a gente chama de vacina e diminuiu a sua rejeição. Então, isso pode acontecer também. Mas, se tiver, na próxima eleição, mais de 40% de rejeição, 45%, dificilmente, o que diz a história, o que diz cientificamente, é difícil ganhar a eleição. Ô Emerson, se me permite, eu me recordo de um livro, até um colega meu que me indicou, o Carliano, A Cabeça do Eleitor. Em todo o Brasil, só um candidato com mais de 55% de aprovação perdeu um processo eleitoral. Se eu não me engano, foi em Duque de Caxias. O Washington Reis, ele tinha um processo paralelo na prefeitura, ele era um prefeito, apoiou o sucessor. Houve um racha na reeleição desse sucessor. Acredito que tinha algum acordo de passar poder e não quis. O Washington foi para a disputa do outro lado, mas ele tinha várias casas assistencialistas na cidade, prestava um papel primoroso, era deputado federal, e uma pessoa com mais de 55% de aprovação perde a eleição para o Washington. Ou seja, o que o Álvaro diz, realmente, cientificamente, tem base. Ou seja, o Fernando Haddad, em São Paulo, ele foi mais ou menos com esse índice de rejeição para o processo eleitoral, e o Dória teve uma guinada super sensacional. De 5% venceu o processo eleitoral em São Paulo. Márcio França foi assim também, foi com a rejeição do Alckmin na última disputa do governo. O Dória aplica as vacinas corretas, aplicou até aquela Mechan Bolsodória, venceu o processo eleitoral. Então, muitos até acreditam que só os números da frente é o que deve se observar. Não é. Eu acredito que em São Miguel dos Campos há uma rejeição um pouco complicada na gestão. Se não conseguir diminuir isso, com certeza perde o processo eleitoral facilmente. Mas a gente tem que deixar claro também que a gestão ela já teve uma rejeição bem maior, né? Sim. Ela estava, por exemplo, com 80% de rejeição. Hoje, a rejeição em 30% para 35% é um número, ou seja, estável, né? O que qualquer candidato teria. Agora, Álvaro, 5 candidatos: Chiquinho Seabra, Flávio Altec, Fernando Pereira, Jorge Clemente, Pinóquio Jatobá. Quem sai na vantagem? Não, com essa divisão, claro que o Cláudio até já falou isso, que quem está com a máquina na mão, quem está administrando, leva aí uma certa vantagem, né? Porque ele está no poder e os outros, que seriam oposição, estão divididos, né? Estão divididos. Mas eu acredito que ele perdeu muito voto, né? Então, esses votos que ele perdeu, a gente tem hoje, eu acho que tá aí, tem uma divisão razoável entre os 3 principais candidatos, não menosprezando nenhum, tem 5, lembrar que tem 5 candidatos, mas a gente tem 3 que hoje, amanhã pode mudar, mas que hoje estão ali mais próximos um do outro na disputa, você mesmo citou aí o percentual, então está muito próximo. E tem um eleitorado que está esperando. Tem um eleitorado que quer ouvir as propostas. Que são os indecisos. Tem os indecisos, que hoje é o maior número. Né? Então, esse pessoal está esperando quais são as posições dos candidatos, como é que vai ser apresentado essas candidaturas, para ele poder se decidir. Né? Então, claro que se houve essa diminuição, eu estou falando sempre assim, porque eu não vi a pesquisa, não sei se a pesquisa é verdadeira, não sei se a pesquisa é real, né? Então, se estiver acontecendo nesse percentual que você está dizendo, ele já deu uma melhorada na rejeição, né? Talvez pelas últimas obras que ele tem feito, né? Só que ninguém contrapôs ainda. Isso. Ninguém pôde contrapor, né? Ninguém pôde perguntar, por que só agora? Né? Ninguém ainda chegou para dizer, quanto tempo faz que essa verba estava aí e ela não foi usada? Quantas crianças deixaram de ser atendidas numa creche porque se passou 3 anos para que apenas a creche pudesse ser inaugurada nas vésperas da eleição? Isso é muito fácil de você levantar, porque a gente tem os registros, desde quando esses recursos estão aí. Então, essas quadras de esportes, né? Por que não foram construídas? Quantos campeonatos nós tivemos em São Miguel dos Campos durante o período dessa última administração? Então, por que agora tanta quadra se nem campeonato teve quando a gente tinha possibilidade de fazer? Eu estou só citando alguns exemplos da minha cabeça aqui agora, que veio agora, do que é que pode ser argumentado. Né? A gente sabe que está tendo várias inaugurações, tem praças, tem muita coisa,
E a pergunta que vai ficar, eu acho que o eleitor ele vai pensar um pouquinho nisso, por que só está sendo feito agora? Por que não foi feito durante os 3 anos? Quer dizer, se esse tipo de administração ganhar de novo, vai passar os próximos 3 anos maltratando a população, e no último ano vai fazer, só o último ano, e quantas crianças morreram por não ter remédio? E quantas pessoas que talvez perderam as vidas porque não conseguiram fazer uma ultrassonografia, um eletrocardiograma, né, qualquer um outro exame que a gente sabe, é comprovado aqui, que demora 3, 4, 5, 6 meses, quando não se perde a requisição. Então, eu não sei se as pessoas vão esquecer de tudo isso que aconteceu. Agora, aqui, não tenha dúvida que obra também melhora, né, a aprovação e diminui a rejeição. Eu acredito que isso possa estar acontecendo. Agora eu preciso ver a pesquisa. Eu concordo com você, realmente. Bom, segundo, a pesquisa não foi feita nem pelo lado da gestão, foi por um outro candidato, a gente não quer citar a fonte, mas, segundo as pesquisas, está nesse patamar. Uhum. Bom, a gente tem que confirmar, são apenas, como eu disse, rádio povão, Suposições, suposições, que podem ou não estar corretas, mas é um número bem expressivo, na minha humilde opinião. Verdade. Né? Bom, Álvaro, só para a gente não perder o fio da meada, eu estava aqui com... Você estava respondendo e eu estava com algumas interrogações na cabeça a respeito da família Pereira. Né? Porque até esse exato momento, ainda não se sabe se realmente eles estão fechados com o vice. Você tem essa informação? Aqui em São Miguel dos Campos? Sim. Não, a informação que eu tenho passada é que o presidente da Câmara, que é presidente também do PSD, né, está acompanhando a candidatura do Fernando Pereira e que é pré-candidato a vice-prefeito. Então, isso é uma conversa que está aberta, existe essa conversa dentro do grupo, né? A gente tem conversado com os pré-candidatos a vereadores, nós temos 2 vereadores de mandato, o Maxwell e temos também o Jaumir Santos, né? E temos vários pré-candidatos, pessoas que tiveram 500, 600, 400 votos, e hoje é uma unanimidade a indicação do Maxwell e Dalino para ser vice-candidato a vice-prefeito na chapa do Fernando Pereira. Então, hoje, né, claro, isso vai ser homologado na convenção, vai ser definido na convenção, mas hoje o nome falado no grupo é do Maxwell e Dalino. Que, na minha humilde opinião, é um bom nome para compor a chapa com o Fernando Pereira e faz muita diferença, né? Até porque Maxwell ele é uma pessoa muito bem vista também aqui no nosso município. O detalhe da pergunta, Álvaro, foi citado porque existe também na Rádio Povão algumas informações que circulam. Que informações são essas? De que haveria uma conversa nos bastidores entre Fernando Pereira e George Clemente. E aí surgiu a possibilidade de uma suposta parceria entre Fernando e George, estariam então nesse acordo para ver quem seria o vice e quem seria o prefeito. Se isso realmente acontecesse, você acha que seria viável? É uma coisa muito complicada que a gente vai ter que dar uma de cigano, né? Vai ter que dar uma de cigano. Eu acho que são 2 grandes lideranças. Sim. São 2 grandes lideranças, né? George Clemente é uma grande liderança. Sim. É uma liderança popular na nossa cidade, todo mundo conhece, todo mundo sabe o jeito do George. Então, é uma pessoa forte, um candidato fortíssimo, né? E o Fernando, que chega agora, mas que vem com a história da família, trazendo a história da família, né? É bom a gente dizer assim, por que os Pereiras, né? Então, se você for comparar, só me dando mais um tempinho aqui, o Fernando Pereira ele foi candidato em Junqueiro, pela primeira vez, ainda muito jovem, enfrentando o Raimundo Tavares, que era prefeito, candidato à reeleição. Então, você enfrenta no interior um candidato que está no mandato, eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo em Campo Alegre, é muito difícil, é muito complicado que o cara para acalmar, que naquela época era mais ainda que tinha muito menos fiscalização. Então, o Fernando vem para essa eleição, ganha a eleição com 56%, 50 e pouco, 50 e alguma coisa por cento. Assume. Quando ele vai para a reeleição,
Então, isso acontece muito com a família Pereira. Quando ele vai para a reeleição, o percentual dele aumenta. Foi para quase 70%, né, na votação. Você vai para Campo Alegre, prefeita Pauline Pereira, do mesmo jeito que São Miguel dos Campos, né? Ninguém conhecia. Era só próxima, passava na cidade, eles são da região, né? Mas ela não tinha convivência. Então, ela foi candidata, já venceu com um percentual excelente, venceu com mais de 70% dos votos. Quando ela vai para a reeleição, aí ela chega próximo de 90%. Foi proporcionalmente a prefeita mais votada do Brasil. Então, por quê? Porque fez uma administração que a população aprovou. Se você for fazer esse levantamento em Teotônio de Vilela, é do mesmo jeito. Né? Eles começam com percentual, na reeleição eles aumentam esse percentual. Então é porque fizeram alguma coisa que a população gostou. Senão a população não renovava. Então eu estou dizendo isso porque para os dois grupos, se houvesse esse acordo, seria muito interessante. Né? As outras candidaturas teriam muita dificuldade. Agora o grande problema é como seria, e se existe essa possibilidade, se existe essa conversa, de se ter essa união. Mas se tiver, se conseguir ter o bom senso e tiverem essa conversa, poder ter essa conversa, assim, para quem está no mandato, né, para o Pedoca, eu acho que a coisa ficaria muito mais difícil se houvesse uma união dessas duas chapas mais fortes, ou até das outras também, tem mais duas candidaturas aí, né, e até a convenção tudo pode acontecer, é política, tudo pode acontecer. Agora, não tem nenhuma informação oficial de que está se havendo essa conversação. Eu sei que o Fernando tem um bom relacionamento, um excelente relacionamento com o George, né? Com os outros candidatos também, com o Chiquinho, com o Flávio, né? Flávio na última eleição, inclusive, acompanhou a Jô também, nos ajudou aqui com a Jô. E com o Pedoca tem um pouco mais afastado, não tem essa aproximação que tem com os outros candidatos, né? Mas acho que política tudo pode acontecer. Estou dizendo isso, né, para quem está em casa e para você que está chegando agora. Nós estamos com o nosso convidado especial, Álvaro Guimarães, que está falando sobre a eleição de 2020, que pode acontecer em 15 de novembro, aqui em São Miguel dos Campos, e falando sobre a família Pereira, nessa conjuntura e nesse momento, e os acordos que podem estar acontecendo ou não. Se ele tem essa informação, ele passa ou não, e aí é o critério dele, ele não é obrigado a falar, né, claro. Mas a gente tem que jogar para ele. Tá certo? Jogar. Vai que cola. E aí dá certo e sai alguma coisa, né? Então é isso. Álvaro, a gente fala isso porque também nos bastidores rola uma possível oferta de 5 milhões. Eu não sei se... Uns dizem, não, dinheiro da árvore, não sei o que e tal, mas é uma coisa que está circulando. Não é uma coisa que foi realmente feita. Amanhã a gente pode voltar aqui, Fernando pode sentar aqui e dizer que não aconteceu absolutamente nada e nem acontece. E depois que ele sair, no outro dia tem um acordo. Então... Essa parte eu posso dizer que não, porque eu conheço eles há algumas eleições, sei que eles não trabalham desse jeito, né? Se tiver um dia um acordo com qualquer um dos pré-candidatos, e isso pode acontecer, né? Vai ser por proposta, vai ser por plano de governo, vai ser por divisão de participação. Nunca, pelo menos da família Pereira, por recursos, por comprar candidaturas, né, por tirar o sonho de outras pessoas. Esses 5 candidatos, eles têm sonhos para São Miguel dos Campos. Então você vai tirar o sonho do cara, você vai comprar o sonho do cara. Então isso aí eu tenho certeza que a família Pereira não faz. Agora, acordo, conversações, trabalhar para frente. Nós temos aí uma prefeitura que tem várias secretarias. Eu estou dizendo tanto de um lado como do outro. Não estou dizendo que é só o Pereira, pode ser o George, pode ser qualquer um dos outros. Pelo menos 4 candidatos, eu digo que tem mais possibilidade. O 5º é muito difícil, que é o prefeito. Mas todos os outros têm essa possibilidade. Agora, jamais, por compra, dar dinheiro para a pessoa sair da candidatura, tirar o sonho do cara comprando. Isso aí a família Pereira não faz, pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho desde João José Pereira, né, do pai. Eles não trabalham desse jeito, eles trabalham mais servindo a população, fazendo um bom trabalho na educação, fazendo um bom trabalho na saúde, fazendo um bom trabalho na segurança pública, e deixa o povo resolver. Eles têm feito isso em Campo Alegre, eles mostram muito trabalho, e aí deixa o povo resolver. O povo é quem resolve, né? Então eles têm feito assim. Então comprar a candidatura, pagar para uma pessoa retirar a candidatura, eu não acredito que isso passa pela família Pereira.
Bom, Álvaro, você bateu de frente. Aqui não tem moleza. A gente faz Não. e eu não, tá bom? É aqui batendo de frente. E eu estou pronto para responder, né? O que eu puder e o que eu souber. Aqui não tem moleza. Aqui é Eu só assim. não estou achando muito bom porque o martelo está bem aqui, né? Está bem aqui. Mas não é o martelo não, fique tranquilo. É o martelo não, né? O que aí? É a mão, Pelo menos não sendo aqui, ó. não sendo uma marreta já tá bom. Tá tranquilo. Bom, e para você que está em casa, mais uma vez, a gente não para. Falando novamente. Cláudio, você tem alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu acho que a democracia se sustenta com a base de conciliação e conversa. Isso é o espírito da democracia. O autoritarismo você impõe muito, você consegue até infringir o limite de quem está no outro lado da disputa. Eu acredito também, desconheço o assunto desse tipo de proposta. Agora, minha análise pessoal, eu acho que se de fato essas duas personalidades políticas se juntassem, liquidava o processo eleitoral. Não tem nem o que explicar, é cálculo matemático. 17 mais 33 dá quanto? Simples. Então você esmaga automaticamente qualquer processo. Os outros candidatos, como Chiquinho, como Flávio, eles tendem a atrapalhar um pouco o processo. Se conseguirem repaginar seu processo de comunicação. E essa eleição em São Miguel, ela deu uma lição para as anteriores. As pessoas andavam com os partidos debaixo do braço e faziam os acordos em cima do processo. Você viu que o partido era mais algo figurante do que orgânico. Para você ter ideia, o PSB é presidido pelo Tinho, ele tem um espírito ali, existe um grupo dentro daquele processo. Se tem 20 candidatos a vereadores, eles tendem a somar a chapa proporcional soma na majoritária. Você vê o PSD com o Maxwell, que é presidente da Câmara, tem o PT, a qual tenho a honra de ser filho da presidente, que é a professora Quitéria Julião, ali existe outro grupo no processo. O George está no MDB. O PP constituiu um grupo sólido em São Miguel, isso é nítido. O Avante tem outro grupo também, pode não ter tido um protagonismo de chapa no processo, mas montou um grupo pequeno e está ali. Então você vê que o processo eleitoral está muito complexo em São Miguel. A política nacional influenciou aqui para que as pessoas tivessem esse espírito partidário e os partidos em si mesmo agora vão para a disputa com suas filosofias. Então, esse processo democrático de conversa e de troca, vamos dizer assim, de flertes, é normal, é natural. Eu não vejo isso como um atentado democrático. E quanto aos demais candidatos, como eu citei o Chiquinho, como eu citei o Flávio, veja só, é um processo difícil. Eu acho que o Chiquinho tem até uma certa facilidade pela interlocução que tem, ou seja, tem uma deputada federal, que é a Tereza Nelma, tem um senador da República, que é o Rodrigo Cunha. Flávio está mais isolado, ele está muito fiel ali ao Cabo Bebeto, embora ele fez um requerimento, olha, sem mandato ele fez um requerimento trazendo um polo do Corpo de Bombeiros para São Miguel. Se vai ser instalado é outra coisa. Mas que ele teve essa disposição, ele teve. É nítido, você tem que aprovar. Então, dentro dessa situação, e trazendo o que o Álvaro estava mencionando, você tem que identificar de onde vem o racha. Quer ver só um exemplo? O Jairo Ramos foi pré-candidato na outra eleição e foi candidato a prefeito. A votação do Jairo Ramos prejudicou o processo eleitoral do Jó. Tirou a prefeitura do Jó. Hoje ele é um aliado do George. Claro que ele não tinha um grupo para abraçar, mas ali no Jairo havia um sentimento até de indecisão. E foram votando. Quando você viu, a margem dele passou quase 1.500 votos. Interferiu diretamente no processo. O Chiquinho, ele era a base do George. Foi secretário e tudo mais. Se esse cara sai candidato, pode atrapalhar um pouco o George. O Pedoca teve alguns fragmentos, alguns rachas. O Pereira abraçou, a exemplo do Maxwell, que era um aliado do prefeito, tem que se dizer a verdade. Ele era aliado do prefeito no parlamento e em um determinado momento ele enxergou que as pautas bombas, e diga-se de passagem, foi na tentativa da aprovação da Vila Olímpica. Foi ali que realmente não teve um cuidado, não houve uma habilidade política da parte da prefeitura. Os professores identificaram que os 60%, que é de direito dos professores, eu defendo essa tese, entendeu? Inclusive é um plano de governo do JHC, uma proposta de lei do JHC. Eles identificaram que ali aquele direito estava em risco, o Maxwell tira o time de campo, os professores invadem a Câmara, não vem nem para a pauta, isso é deprimente.
você pedir para a Câmara aprovar algo e não entrar na pauta, isso é vexatório para o Executivo. E ali, quando ele sai, o Maxwell sai de uma forma muito triunfal. E, de fato, ele é conhecido assim pelo tino capitalista que dá no processo, ele é uma personalidade, eu acho que ele é mais artista. Eu acho que o Maxwell é um artista, assim, ele é um cara muito bem quisto na cidade e um cara afável. E ele tem um estilo próprio, se veste bem, conversa com todo mundo, entende um pouco de política, no seu primeiro mandato já foi nos 2 biênios presidente da Câmara. Então, assim, esse grupo está muito bem fechado, o processo está muito complexo e difícil para você fazer uma leitura. Agora, eu sou fã dessa forma que o Álvaro fala. A democracia é isso, é conversa, conciliações e distribuição de plano de governo. Eu acho que quando você parte mais para o time capitalista, você descaracteriza o processo democrático. Concordo plenamente em gênero, número e grau. Se a gente for fazer uma análise, desculpe, Emerson, se a gente for fazer uma análise também de candidaturas proporcionais, a gente vê que as 3 principais candidaturas, eu digo principais porque você me disse o resultado da pesquisa, né? Eles também estão muito próximos de fazer número de vereadores parecidos, né? Se você for para os cálculos, hoje você vê que está uma divisão também nisso. Provavelmente 5, 5 e 4, 6, 5 e... Está bem próximo um do outro. Então, por isso que são 3 candidaturas fortíssimas. Talvez, né, a dificuldade, a mudança eleitoral, né, de não se poder mais ter coligação, isso mudou muito. Sim. Isso mudou bastante. Né? Então, hoje a gente tem menos partidos, né? Porque os partidos eles estão saindo sozinhos, eles não podem mais se juntarem, como, por exemplo, o Jair fez na eleição passada. Né? Então, a gente tem aí 3 coligações muito fortes. E se você fizer uma média, claro, hipotética, você vai ver que eles estão com um número de candidatos bem próximos um do outro. Porque tem uma candidatura que tem mais vereador, que é a do prefeito. Tem uma segunda candidatura que tem também um bom número de vereadores, que é a do George, né, que tem um bom número. Mas essas 2 candidaturas, essas 2 chapas proporcionais com os vereadores, elas não têm um corpo. E é necessário ter um corpo para poder ter a somatória de votos. Aí a chapa do Fernando, né, a chapa do Fernando e Maxwell, ela tem um vereador, porque vai ser candidato o outro será vice, provavelmente será homologado, é pré-candidato, né? A gente tem que falar que todo mundo aqui é pré-candidato, né? Mas tem um corpo grande, tem candidatos de um nível muito bom, muitos, um número grande, candidatos médios, né? E aqueles candidatos que potencialmente a gente acha que é um pouco menor a possibilidade, embora que ninguém sabe, né? Às vezes abre as urnas e a gente tem surpresa. Então, quando você faz essas contas, até aí também tem um equilíbrio. Sim. Até aí, na proporcional, tem hoje um equilíbrio, porque são 3 candidaturas que têm fortes chapas. Só um gancho, Emerson, na fala do Álvaro. De fato, isso realmente é sólido. Claro, pela experiência do Álvaro. Se você prestar atenção, a chapa do Jó, no outro processo eleitoral encabeçada pelo PDT, fez o maior número de vereadores. Então, quando se perde um processo, o sentimento dos correligionários é que se faça embate no parlamento, porque o parlamento é o campo do diálogo, da discussão, da ideia. Eu acho que ali é o que se constrói realmente politicamente. O executivo consegue chancelar o que é de direito, tem o protagonismo por ter uma caneta sólida, mas o parlamento eu digo que é o campo dos bons, entendeu? O Álvaro teve a honra de ser deputado estadual. Eu acho que viveu uma das suas maiores experiências no estado de Alagoas, coisa que nem todo mundo vive. E dentro de um processo de um partido socialista, que naquela época tinham grandes quadros, Sexta-feira, Cátia Borne. Então, quando eles fazem a maioria, e aí eu me coloco até como ex-correligionário naquele processo, se esperava um embate maior. Então está provado que por mais que você tenha vereadores de mandato no seu corpo eleitoral, de imediato não se diz que isso soma e se altera o processo. E eu digo que o Fernando ele sai na frente nessa taxa de conhecimento, porque ele já é uma pessoa conhecida, muito por conta do Joãozinho, de todo o processo eleitoral da família, mas principalmente pelo corpo que eles conseguiram dar. Não tem pessoas de mandato, mas tem suplentes importantes em locais estratégicos que trouxeram ele à discussão naturalmente dentro da eleição e dentro de São Miguel. Muito bom, tá aí. Nós estamos chegando já ao final, muito rápido.
rápido, uma análise aqui, nos detalhes, né? O tempo, ele passa voando, são quase 8 horas, né? A gente tem aí o programa nós podemos ir até 8h05, nós tivemos 5 minutos de atraso, basicamente. Mas, Álvaro, para a gente fechar aqui a nossa live hoje, batendo de frente, na sua humilde opinião, ou na minha humilde opinião, na sua humilde opinião, só para não ficar, né? Na sua opinião, como você vê hoje o cenário, de um modo geral? Eu vejo, como até disse no início, né? Eu vejo 3 candidaturas fortes, 3 candidaturas que hoje estão próximas uma das outras, né? E aí a gente vai ter que esperar agora a campanha, né? Cada um está procurando fazer o seu trabalho, cada um está montando a sua estratégia, né? Cada um está vendo qual a melhor maneira de trabalhar com a população. Então, aquele que conseguir, né, mostrar para a população que tem o melhor projeto, eu acho que esse será o ganhador. Esse é quem vai vencer as eleições, né? A estrutura é importante? Ninguém vai dizer que não é. Ter dinheiro, né, é importante? Mas eu, pessoalmente, acredito que nessa eleição vai pesar muito a proposta. Vai pesar muito a credibilidade, né, do prefeito, do ex-prefeito e de um candidato que chega para também trazer propostas novas para São Miguel. E mais 2 candidatos, né, que hoje têm um percentual pequeno, mas que podem crescer, que podem também trazer grandes propostas, né? O grande problema também, que vai ter aí também um equilíbrio entre os 3, é tempo de rádio. E é uma campanha totalmente diferente, né, Cláudio, né, Emerson? Sim. É uma campanha que a gente nem sabe ainda como é que essa campanha vai funcionar. Verdade. Vai poder fazer visitas, vai ter caminhada, É atípica. vai ter comício. Sim. Claro, todo mundo sabe, na outra já foi assim, vai se trabalhar redes sociais? Vai. Mas o calor humano é muito importante, Muito. né? Você olhar no olho do eleitor, você dá o recado e o eleitor diz, rapaz, eu acredito nessa proposta, né? Então, eu acho, a minha avaliação é essa, eu acho que até a convenção as coisas se aproximam ainda mais, os percentuais se aproximam ainda mais, eu acho que até a eleição, e aí vai depender muito quando os times entrarem verdadeiramente no campo. E aí vai depender de organização, a gente estava conversando sobre isso, né? Vai depender de liderança, vai depender de equipe. Hoje é importante ter profissionais trabalhando, orientando, analisando, né? E aquele que conseguir formar a melhor equipe, aquele que tiver a melhor proposta, e eu torço muito, seja qual ele for, que seja verdadeira e que seja para cumprir, que esse Deus abençoe, que assuma São Miguel dos Campos, que faça um bom trabalho, que a nossa população precisa. Nossa população está sofrendo demais. Vocês sabem, o Emerson trabalha com a gente na rádio, você conhece muito bem isso também, seu papagaio também conhece, né? O Tribuna Livre, como vários programas de rádio, não só o nosso, é uma ressonância, né, da sociedade, é uma caixa de ressonância. A gente recebe todos os dias, como você recebe aqui no Alagoas NT, você pode receber nos grupos, o PT pode receber, as reivindicações da população, as solicitações da população. E a gente vê que houve um abandono muito grande. A população foi abandonada. Eu tenho dúvida, o pessoal vai lembrar disso. O pessoal vai lembrar que no posto de saúde, há 8 meses atrás, não tinha nada. O pessoal vai lembrar que ia e os médicos não queriam atender. O dentista não queria atender. Mas por quê? Tá faltando luva. Tá faltando um saco plástico. Ninguém veio tirar o lixo. A enfermeira faltou. O pessoal vai lembrar disso. Vai lembrar do abandono dos prédios públicos, né? Então, vai tentar. Eu acho que o povo vai lembrar disso e vai ver que o que está sendo feito com uma intenção, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos torcer, se isso der certo, para que tenha eleição todo ano. Para que os prefeitos possam trabalhar, tem que ter eleição todo ano. Porque se tiver de 4 em 4 anos, é 3 anos no cacete no povo para no último ano maquiar e tentar resolver alguma coisa. Isso não acontece em várias cidades, né? Eu estou falando só de São Miguel, eu estou falando de várias cidades. Infelizmente,
eu acredito que aqui não vai acontecer isso. Álvaro, você bateu de frente. É difícil eu bater de frente. Vou bater. O pessoal diz que eu sou muito diplomático. Mas tem hora que a gente tem que colocar para fora. Aí, principalmente quando a gente acredita, quando está aqui no coração, está lá no sangue, a gente tem que colocar para fora, né? Então eu não sou. O nosso programa não é um programa para começar de 7 e terminar de 10, pá, não. Eu trago notícias, você participa, eu trago notícias nacionais, eu trago notícias policiais, eu trago notícias do esporte, né? De esporte, a gente tem esses quadros todos, e a gente traz notícias políticas, né? E aí sim, aí quando a gente recebe uma reclamação, quando a gente constata que aquilo é verdade, a gente coloca. Já fomos para alguns embates? Fomos sim para alguns embates, né? Mas todos eles com muito respeito a qualquer um, né? Qualquer um cidadão, não é porque é prefeito, é porque é deputado, ou porque é grande empresário, não. É respeito ao cidadão, né? Isso eu aprendi, graças a Deus, com o seu Álvaro Guimarães. O de verdade, né? Que eu sou o filho e tem um bocado de Álvaro aí depois disso. Mas o Álvaro verdadeiro foi quem me ensinou tudo isso. Cláudio, considerações finais. Eu acredito que essa eleição, assim como o Álvaro falou, ela não ficará tão refém dos marqueteiros. Não existe uma fórmula para essa eleição. É uma eleição atípica. É um processo eleitoral totalmente comunicativo. Diga-se de passagem que eu digo o seguinte, que o motor dessa eleição, de fato, serão as juventudes. Eu friso pessoas como líderes como João Paulo, como a Jennifer, como o Carliano, entendeu? Dentre outros. Então, algumas juventudes que estiverem interagindo com o campo social de uma maneira sólida, coerente, eu acredito que essa fase de lives já devia ter acabado. As pessoas morreram. Nós somos o segundo país que mais morreu, que pessoas mais foram mortas pelo Covid-19. Não é época mais de live, pão e circo. As pessoas querem comunicação real. É como o Álvaro está frisando, proposta. E a juventude é encarregada de trazer essa força para a rua. Os cabeças brancas, que são os mais experientes, como o Álvaro, eu cito aqui como o Márcio Paulista, como a professora Quitéria Julião, como outros que estão dentro do processo político, eles terão um protagonismo fundamental. Se tiver uma boa equipe que consiga montar propostas coerentes, que entendam realmente como a cidade funciona, e eu diga-se de passagem que os veículos de comunicação, a nível estadual, com todo o respeito do mundo, eles não terão tanta inserção, porque a mídia passa por uma descredibilização. Por que é que as pessoas acreditam no que o Álvaro fala? Porque ele está todo dia aqui no supermercado. Ele é um morador de São Miguel. Eu digo que ele adotou São Miguel, não foi nem São Miguel que adotou ele. Ele adotou São Miguel. E vem fazendo um trabalho importante para a sociedade. Eu sou prova viva das vezes que tive que ir no programa do Álvaro, em algum momento que fui solicitado, o mundo de pessoas que esse homem ajuda. Eu sou prova viva, e diga-se de passagem, não é porque eu estou na sua frente, às vezes que eu já vi você no hospital, Emerson, tentando despachar alguém de alguma forma, usando o poder da mídia. E isso traz a credibilidade aqui para São Miguel, porque vocês moram aqui, vocês trazem as informações aqui, vocês apuram que é verdadeiro. Então, essas máquinas midiáticas de fora, marqueteiros, grandes jornais, pode ter certeza, é dinheiro indo pelo ralo. As pessoas, de fato, vão querer o olho no olho, a proposta mais convincente, aquele candidato que realmente sustenta o processo até o final. E por conta da febre de fake news na eleição presidencial, o processo de desconstrução, que os marqueteiros costumam sempre colocar isso como primeira etapa de um processo eleitoral, não vai ter tanta coerência. As pessoas não querem mais fofoca, as pessoas não querem mais fuxico, as pessoas querem embate e propostas. E eu abro aqui um desafio para você, Emerson Thiago, e para o Álvaro Guimarães. Vocês, eu acredito que são os dois grandes comunicadores dessa cidade. Sem problema nenhum, eu assumo isso publicamente. Vocês deveriam ser encarregados de um debate público em São Miguel para ver se, de fato, tanto o gestor como os outros candidatos conseguem realmente ter essa interlocução com o povo de São Miguel, com propostas, fugindo um pouco do folder, do generalismo, do tuitaço imediato na rede social, se de fato eles conseguem ter essa interação, ou se vão ser um Bolsonaro, que na véspera do processo eleitoral preferiu não falar, mas ganhou a eleição. É uma estratégia, é uma tática. Mas eu lanço um desafio para vocês dois. Promovam um debate público em São Miguel, é necessário e salutar. É uma ideia bastante louvável, né? E a gente pode fazer isso, vamos tentar fazer isso, né? Aqui em São Miguel,
será algo inédito, né, Cláudio? Sim. Porque até agora nunca houve um debate na cidade de São Miguel dos Campos. E acredito que essa eleição atípica também, a gente pode dizer assim, é uma eleição que tem vários candidatos e que 95, 99% deles, todos eles já estão aptos a participar de um debate como esse. Sem querer cortar você, Emerson, eu finalizo da seguinte forma: não é uma eleição para amadores. Não, As pessoas precisam entender que é uma eleição totalmente profissional. Não é porque eu estou ao lado do Álvaro. O Álvaro é um ex-deputado, um ex-prefeito do município. Esse homem tem uma contribuição importante para o povo de Alagoas e entende de política como ninguém. Posso dizer que sou amigo pessoal dele. Você é uma pessoa que já está há mais de 10 anos no mercado da mídia, com Alagoas NT, agora inovou com esse processo aqui. Eu cito, com todo o respeito do mundo, uma pessoa como o Tadeu Alves, que é secretário de governo, é um homem que já vem de grandes campanhas políticas também, isso é natural. Então você vê protagonistas muito profissionais em todos os campos. Então, assim, se vier com uma campanha amador, aí eu digo até um jargão popular, é hora de separar os homens dos meninos. E disso eu venho de uma escola política, assim, que não tem espaço para amadorismo. Você, em 2 meses, ou se profissionaliza dentro dos partidos de esquerda. O Álvaro foi muito tempo, e acredito que carrega o PSB no coração. Tenho minha agremiação partidária, por motivo de ética, não cito, mas assim, ou você se profissionaliza muito rápido para interagir dentro do processo, ou você é atropelado e retirado. Então não é uma eleição para amadores. Não é uma eleição para amadores e você bateu de frente com o Emerson Thiago. Nosso convidado foi Álvaro Guimarães. Eu deixo aqui o meu boa noite para você que está em casa. A gente volta num próximo programa com um novo convidado. E é claro que você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no programa Batendo de Frente com o Emerson Thiago. Boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite.